Santa Brígida da Suécia, volume 2, capítulo 21. As palavras da gloriosa Virgem para sua filha sobre como Cristo foi tirado da cruz. Sobre sua própria amargura e doçura na paixão de seu filho. Sobre como a alma é simbolizada por uma virgem. O amor do mundo e o amor de Deus por dois jovens. E sobre as qualidades que a alma tem que ter como uma virgem. Capítulo 21. Maria falou: Você deve refletir sobre 5 coisas, minha filha. Primeira, como cada membro no corpo do meu filho foi ficando rígido e frio na sua morte. E como o sangue que fluía de suas feridas com sofrimento secava e aderia a cada membro. Segunda, como seu coração foi perfurado tão amargamente e sem misericórdia que um homem o transpassou até que a lança atingiu uma costela, e ambas as partes do coração ficaram na lança. Terceira, reflita sobre como ele foi tirado da cruz. Os 2 homens que o desceram fizeram uso de 3 escadas. Uma alcançou seus pés, a segunda logo abaixo de suas axilas e braços, a terceira, o meio de seu corpo. O primeiro homem o levantou e segurou pelo meio. O segundo, subindo na outra escada, primeiro puxou um prego de uma mão, depois moveu a escada e puxou o prego da outra mão. Os pregos se prolongavam pela trave mestra. O homem que estava suportando o peso do corpo, então, desceu tão devagar e cuidadosamente quanto pôde, enquanto o outro homem subiu na escada que ia até os pés e puxou os pregos dos pés. Quando ele foi baixado no chão, um deles segurou o corpo pela cabeça e o outro pelos pés. Eu, sua mãe, o segurei pela cintura. E então, nós 3 o carregamos até uma pedra que eu tinha coberto com um lençol limpo e no qual nós enrolamos seu corpo. Eu não costurei o lençol, porque eu sabia que ele não decairia na sepultura. Depois disso, veio Madalena e outras santas mulheres. Anjos também, tantos quanto os átomos do sol, estavam lá, demonstrando sua fidelidade ao seu Criador. Não se pode contar quanta tristeza eu tinha naquele momento. Eu estava como uma mulher dando à luz que treme todos os membros de seu corpo após o nascimento. Embora ela mal possa respirar devido à dor, ainda ela se regozija interiormente, o quanto pôde, porque ela sabe que a criança a qual deu à luz nunca voltará à mesma experiência dolorosa que ele acabou de passar. Da mesma maneira, embora nenhuma tristeza pudesse ser comparada à minha tristeza, sobre a morte do meu filho, eu ainda me regozijava na minha alma, porque eu sabia que meu filho nunca mais morreria, mas viveria para sempre. Assim, minha tristeza era misturada com uma medida de alegria. Eu realmente posso dizer que existiam 2 corações na sepultura que meu filho foi enterrado. Não é dito que, onde seu tesouro está, também está seu coração?
Da mesma forma, meu coração e minha mente estavam constantemente indo à sepultura do meu filho. Depois, a Mãe de Deus continuou dizendo: eu posso descrever este homem por intermédio de uma metáfora. Em que situação ele estava, em que tipo de situação é com que a atual situação dele é parecida. É como uma virgem que foi prometida a um homem e tinha 2 jovens diante dela. Um deles, tendo sido abordado pela virgem, disse a ela: eu te alerto para não confiares no homem para quem foste prometida. Ele é rígido em suas ações, atrasa o pagamento, é mesquinho em dar presentes. De preferência, confia em mim e nas palavras que eu te digo, e eu mostrar-te-ei outro homem que não é rígido, é sempre gentil em tudo, que te dará o que precisas na mesma hora, e te dará muitos presentes agradáveis e deleitáveis. A virgem, ouvindo isto e pensando consigo mesmo, respondeu: tuas palavras são boas de ouvir. Tu mesmo és gentil e atraente aos meus olhos. Eu acho que vou seguir teu conselho. Quando ela tirou seu anel para dar ao jovem, ela viu 3 dizeres escritos nele. O primeiro era: quando fores ao topo da árvore, ficai atenta para que não segures um galho seco para te suportar e acabes caindo. O segundo dizia: ficai atenta para não seguires conselhos de um inimigo. O terceiro dizia: não coloques teu coração entre os dentes de um leão. Quando a virgem viu estes dizeres, ela puxou sua mão de volta e segurou o anel, pensando consigo mesma: estes 3 dizeres que eu vi podem talvez significar que este homem que me quer ter como sua esposa não merece confiança. Parece-me que suas palavras são vazias. Ele é cheio de ódio e irá me matar. Enquanto ela estava pensando nisto, ela olhou novamente e percebeu outra inscrição que possuía 3 dizeres. O primeiro dizer era: dai para aquele que te dá. O segundo dizia: dai sangue por sangue. O terceiro: não tires do dono o que pertence a ele. Quando a virgem viu e ouviu isto, ela novamente pensou consigo mesma: os 3 primeiros dizeres me informam como eu posso escapar da morte. Os outros 3, como eu posso conseguir a vida. Portanto, o correto para mim é seguir as palavras de vida. Então, prudentemente, a virgem chamou o servo do homem para quem ela tinha sido prometida primeiro. Quando ele veio, o homem que queria enganá-la afastou-se deles. Assim acontece com a alma da pessoa que é prometida a Deus. Os 2 jovens diante da alma representam a amizade de Deus e a do mundo. Os amigos do mundo ficaram mais próximos dela até agora. Eles falaram para ela das riquezas e glórias mundanas, e ela quase deu o anel de seu amor a eles e consentiu com eles de todas as formas. Mas, pela ajuda da graça do meu filho, ela viu uma inscrição, isto é, ela ouviu as palavras de sua misericórdia e compreendeu 3 coisas através delas. Primeiro, que ela devia estar atenta para que, quanto mais ela subisse e mais confiasse nas coisas perecíveis, pior seria a queda que a amedrontou. Segundo,
ela percebeu que não havia nada no mundo além de tristeza e preocupação. Terceiro, que a recompensa do demônio seria o mal. Então ela viu outra inscrição, quero dizer, ouviu mensagens consoladoras. A primeira mensagem era que ela deveria dar suas posses a Deus, de quem recebeu tudo. A segunda foi que deveria dedicar o serviço de seu próprio corpo ao homem que derramou seu sangue por ela. A terceira é que não deveria desviar sua alma de Deus que a criou e a redimiu. Agora que ela ouviu e considerou estas coisas, os servos de Deus se aproximam dela. E ela agora está grata a eles. E os servos do mundo se afastaram dela. Agora, sua alma é como uma virgem que se levantou renovada dos braços de seu noivo e que deve ter 3 coisas. Primeira, ela deve ter finas roupas, para que as criadas reais não riam dela devido a algum defeito percebido em suas roupas. Segunda, ela deve cumprir a vontade de seu esposo, para não causar-lhe nenhuma desonra por sua conta, e para que nada vergonhoso seja mostrado em suas ações. Terceira, ela deve ser completamente pura, para que o esposo não descubra nela nenhuma mácula pela qual possa desprezá-la ou repudiá-la. Faça-a ter pessoas para guiá-la até a suíte do esposo, para que ela não perca seu caminho próximo das redondezas ou na entrada. Um guia deve ter 2 características. Primeira, a pessoa que ele guia deve poder vê-lo. Segunda, uma pessoa possa conseguir ouvir suas orientações e onde ele anda. Uma pessoa seguindo uma outra, que guia o caminho. Deve ter 3 características. Primeiro, ela não deve ser lenta e preguiçosa em seguir. Segundo, não deve se esconder da pessoa que guia o caminho. Terceiro, ela deve ter muita atenção e olhar os passos do seu guia e o seguir avidamente. Assim, para que a sua alma possa alcançar a suíte do esposo, é necessário que seja guiada por um tipo de guia que possa conduzi-la com sucesso a Deus, seu marido.